Hello, Fêmeas Fatais! Hello, babies! A aula de hoje será sobre capital cultural, mas o tema será literatura. É muito diferente pessoas bem-sucedidas que somente possuem dinheiro da pessoa que é bem-sucedida e possui capital cultural. Nós logo percebemos. Por exemplo, uma pessoa pode ser bem-sucedida e compra uma casa, mas então ela não tem conhecimento sobre Art Deco. É uma pessoa que simplesmente segue as tendências do mercado. Ela não reencarna ali na casa dela a personalidade, ela não olha onde ela está morando. E a pessoa que já tem um capital cultural, ela vai tentar transmitir ali no lar a sua personalidade, vai olhar onde ela mora. Então, se é uma pessoa que mora, por exemplo, né, no meio do mato e mora em uma fazenda, ela vai tentar inserir algo que tenha a ver com o contexto, uma coisa mais rústica. É uma pessoa que mora no litoral, então ela vai envolver de repente um clima mais, uma decoração mais tropical, uma coisa mais do litoral. É um surfista, tem decorações de Bali, eles surfam muito na Indonésia, na Califórnia, no México, no Brasil mesmo, mas tudo vai retratar a pessoa dentro dessa casa. Mas voltando agora para a literatura, essas coisas você vai perceber que acontece às vezes quando você está, me perdoem um barulho, gente, estou no litoral. Sempre tento amenizar os barulhos, porém eles me perseguem onde quer que eu esteja. E aqui eles estão arrumando a rua, então vocês vão escutar mesmo o barulho, mas mais uma vez me perdoem. E seguindo aqui, você pode estar em um clube. Quando você entra nessa bolha, você vai parecer que você é de um outro planeta. Porque pode acontecer quando você, de repente, está em um jantar em família, está entre amigos ou em um clube, de repente eles começam a falar sobre livros, citar um autor que alguém leu e vai parecer que você nunca ouviu falar sobre aquilo. Você simplesmente vai ficar perdida no assunto. Isso já aconteceu comigo e eu não quero que isso aconteça com você. Porque você precisa dominar o capital cultural através do repertório. E eu não sou uma pessoa assim que gosta de ser muito rasa no assunto. Eu sempre gosto de explicar o porquê. Porque quando essas pessoas percebem que você não é rasa, então o conhecimento vai gerar admiração deles por você. Se você deseja desenvolver o arquétipo da Femme Fatale, que é essa mulher que domina várias habilidades, essa aula é para você. Porque, afinal, a Femme Fatale, ela sabe chegar em qualquer ambiente. É ela que desperta essa mulher. Agora, você quer ser uma baby de alto padrão. Sim, claro, a beleza, ela abre portas. Mas se você não souber circular, conversar em determinados ambientes, o que vai acontecer é que as portas irão se fechar. Você não vai conseguir se manter ali naquele local por muito tempo. O que impressiona de imediato é a beleza, mas e o depois? O que você tem para oferecer? Por que você é uma baby de alto padrão? Então vamos para a literatura. Eu vou explicar mais ou menos como surgiu, o que é, e depois vou indicar também grandes clássicos que você precisa ler para desenvolver, para começar nessa caminhada literária. O que seria literatura? A literatura nada mais é que a arte de palavras. E aqui eu vou citar duas maneiras para você identificar se aquilo é literário ou não. A primeira maneira de você identificar se um texto é literário ou não seria através
da linguagem conotativa. Então, o que é a conotação? Seria o sentido figurado da coisa, aquilo não existe. Por exemplo, imagine Camões citando: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, mas não se sente. Se você for olhar na linguagem denotativa, isso não vai fazer o menor sentido. Como que um fogo arde sem ser visto? Não faz sentido. Mas na literatura, sim, porque a literatura ela vai trabalhar com os sentimentos, emoções, interpretações diferentes e principalmente com a metáfora. Já a linguagem denotativa, a gente tem aqui, por exemplo, o jornal. Então, o jornal, o jornalista, ele vai ali realmente citar os fatos como eles realmente aconteceram. Agora, na linguagem conotativa, não. Então, é sempre essa coisa de metáfora de algo que não existe. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, seria uma metáfora, porque na verdade ele não está falando do fogo, ele está falando dos sentimentos de amor. Essa é a primeira maneira de você identificar se um texto é literário ou não. A segunda maneira seria a subjetividade. É quando o escritor coloca sua visão de mundo, suas emoções, como que ele enxerga a realidade, ou seja, o escritor ali no texto realmente vai expressar todos os seus sentimentos. E novamente colocando o exemplo do jornalista, ele é mais objetivo. Quando ele vai dar a notícia, ele não coloca seus sentimentos. Então, essa é a diferença e por isso que existe diversas escolas literárias, algumas mais românticas e outras mais realistas. Eu sei que você deve estar com a dúvida, mas por onde começar? Comece pelo começo. Haja pleonasmo, né? Haja Clarice Lispector por aqui. Mas se você quer realmente desenvolver repertório, você tem que começar pelos clássicos universais. E como eu quero o seu desenvolvimento pessoal, depois que eu acabar com essa fala, vai passar um vídeo aqui indicando os maiores clássicos universais. Inclusive, eu vou deixar um link também logo aqui abaixo, caso você queira comprar esse livro, ler, ou então pode assistir também no YouTube cada livro que eu indicar, porque isso vai aumentar muito o seu repertório cultural. Eu já indiquei para você grandes clássicos da literatura, mas você sabe onde surgiu a literatura? Onde seria o berço da literatura ocidental? Porque você precisa saber disso. Novamente, nada de ser rasa. Você tem que realmente dominar tudo, mostrar ser diferente. Você é uma mulher alto padrão. Então, para a gente falar do berço ocidental da literatura, a gente tem que voltar lá na Grécia Antiga, inclusive onde também surgiu o nosso arquétipo da beleza, Afrodite. Ou, aqui a gente está falando de Grécia, mas também tem Vênus na Itália, e são as mesmas deusas da beleza, da feminilidade, da delicadeza e da fertilidade. Na Grécia Antiga vai surgir um dos maiores nomes da história da literatura, Homero. É aqui que você deve começar a sua jornada literária. Então, comece pelo primeiro clássico, que seria a Ilíada, que vai retratar a Guerra de Troia. E depois você vai para a Odisseia, onde retrata a volta de Ulisses na embarcação. Mesmo que você não compre essa obra clássica, pesquise no YouTube, porque
sempre no meio cultural irão falar sobre Homero. Já estive presente em uma roda dessa e eu fiquei, ufa, me saí bem. Mas já que estamos na América Latina, também precisamos falar sobre a literatura brasileira, porque pessoas com um alto poder aquisitivo e que dominam o capital cultural, elas valorizam a literatura do próprio país e não somente clássicos europeus. Então, é muito importante que você aprenda sobre a literatura brasileira também. Por isso que eu trouxe um vídeo com as maiores recomendações dos clássicos brasileiros. Então, assista a próxima aula. Essa foi a aula de hoje, Femme Fatale. Espero que tenha agregado no seu repertório cultural. Um grande beijo e até a próxima aula.